Graça e paz, estamos aqui com mais um podcast, honradas. Estamos aqui hoje para compartilhar experiências, um bate-papo maravilhoso que teremos aqui com mulheres maravilhosas, fortes, empoderadas no Senhor. Quero já te convidar a compartilhar nosso podcast para amigos, amigas, porque nós hoje vamos tratar sobre um assunto super interessante, relacionamentos. E o primeiro relacionamento que já existiu no mundo foi o relacionamento entre Deus e o ser humano. Jesus e a humanidade. Ok? E vamos falar sobre vários tipos de relacionamentos, experiências, sabe? Troca de experiências, conselhos, onde aqui nós vamos relatar processos, onde cada mulher que está aqui, que eu vou apresentar já para vocês, vão contar para nós aqui o que viveram e como superaram os relacionamentos que tiveram que enfrentar, viver. E já vou apresentar aqui as nossas convidadas. Está aqui conosco a nossa querida Liz, que ela é empresária, dermatofuncional, está aqui conosco hoje, nos privilegiando com a presença dela nesse bate-papo que vai ser muito legal. Fica com a gente, não sai daí, vai compartilhando para as amigas, porque hoje aqui vai ser forte, não poderia ser diferente. Liz, o que você tem para dizer para nós? Seja bem-vinda nesse podcast aqui, onde nós vamos estar conversando entre mulheres empoderadas no Senhor. Então, estou agradecida por estar aqui. Eu acho que eu fui muito acolhida agora, ultimamente, na igreja, né? E estou me sentindo, assim, parte de uma família, né? Em primeiro lugar, falando disso. E a minha história, meu relacionamento, estou falando assim, relacionamento com a igreja, começando já, porque eu acho que um relacionamento dentro da igreja é muito importante. E como tem assim, pouco tempo que eu estou na igreja, esse relacionamento foi muito, para mim, assim, profundo, porque eu olhei para cada uma, parecia que eu já conhecia de anos, porque eu acho que a gente está com um propósito de fazer a obra, de todo mundo. Então eu acho que assim, a igreja, gente, já vou falando desde agora, conheçam, porque eu já passei por várias, não que todo mundo me ajudou muito, sou muito grata, não posso falar mal de ninguém, mas assim, estou me sentindo dentro de uma família acolhida nesse momento. E sobre, né, a minha história, meu relacionamento com Deus, assim, foi muito profundo, porque eu sou do Rio Grande do Sul. E é uma cidade, assim, como é que eu vou te falar? Ela é mais... não é que é difícil, assim, a gente é um pouquinho mais recatado, mais reservado. Mais reservado. É uma outra cultura. É uma outra cultura, mais tímido, e sempre já sou um pouquinho tímida, né? Então, assim, e eu tive as primeiras, assim, foi uma experiência que eu fiquei com depressão, tive um acidente, fiquei na cama, uma pessoa que me ajudou, uma senhora que foi na minha casa, limpava, e ela falou assim, eu tenho e eu sempre busquei desde pequena, eu tinha uma sede de buscar a Deus. E a minha mãe achava muito estranho. Você sentia já algo dentro de você? Eu sentia, assim, de buscar, era uma necessidade. E a minha mãe falava ainda que tinha uma amiga minha que era evangélica, a gente brincava, você vai na igreja de bate-palma, porque, assim, meu chamado, eu acho que, não falando das outras igrejas, mas cada um tem o seu chamado. Eu acho que a igreja evangélica, assim, para mim foi um encontro mais próximo, né, com Deus, assim, onde eu tive um relacionamento mais profundo, porque a gente entende um pouco, mas eu acho que a gente, no fato de crer, de milagre, a igreja evangélica, porque a gente cria uma fé que move, e cada um, assim, né? Eu acho que a experiência de cada um, que talvez já passou por outras religiões, é diferente. Então, assim, foi essa experiência, a pessoa me levou lá, eu já me batizei no final de semana, né? O pastor falou. Teve revelações que eu ia para uma outra cidade, gente, não falando do Rio de Janeiro, mas eu nunca me imaginei estar no Rio de Janeiro. Ele falou que eu ia fazer a obra, que eu ia mexer com pessoas.
E eu falei, gente, mas eu estou num quadro depressivo, eu sofri um acidente, eu estou toda machucada, eu vou fazer a obra como, né? Mas eu não entendi. E aí eu me batizei meio que, né? Não é que escondido dos meus pais, mas eu fui contar um pouquinho depois. E aí levei meu pai e minha mãe a conhecer esse Deus maravilhoso, eles se batizaram, né? Que bênção. Então, assim, resumindo, porque é tudo uma história muito... Deixou completando a obra, então. Foi completando a obra. E quando eu vim para... me casei, vim para o Rio de Janeiro, né? E tudo assim, né? Pensando que não ia vir, aí conheci meu marido. E aí depois eu comecei a querer ter uma família. E aí eu comecei a querer engravidar. E a luta foi grande. E a luta, a Sandra, que já me conhece há muitos anos, é um dos relacionamentos que eu falo que Deus coloca pessoas na nossa vida para dar a mão naquele momento que a gente precisa. Então, assim, começou a luta. Eu comecei um tratamento, perdi 3 gestações. Uma que eu ia levar mais adiante foi há 6 meses, foi o Davi, que eu achei que era uma promessa. Só que Deus, eu descia a monte, eu ia para Nova Iguaçu com a pastora, subia, ia para Tinguá, descia a monte, subia a monte. E ela falava, um dia Deus falou através dela que eu ia ter um filho que não viria da minha barriga. E que eu ia saber o dia e a hora, e ele ser a maior, e ele ia me honrar, porque seria muito parecido com o meu marido. E na época, você sabe que assim, homem é um pouquinho difícil com esse negócio de adoção, gente. Sim, sim. E a família também... É mais resistente. É mais resistente. E aí, o que aconteceu? Na última gestação do Davi, eu passei muito mal. E eu falei para Deus, eu só pedi para eles irem fazer a cirurgia, e eu ali passando mal, eu falei, eu só preciso ir pro banheiro orar. E eu sentei depois com meu marido e falei, eu não quero mais passar por isso. Ou a gente adota, ou eu desisto desse sonho e deixo nas mãos de Deus. Nisso, gente, o processo e o milagre não é da noite pro dia. É verdade. Não é porque, assim... Deus prepara. Dali, foi subida de monte. E cada criança que aparecia, e eu trabalhava em abrigo, eu falei, é essa? Aí eu falei, não, mas Deus falou que não é essa. Porque ele tinha desenhado. Porque Deus fala. Deus fala. Aí, não é. Mas meu coração queria muito ser que o coração da gente é enganoso. Gente, a gente quer muito o milagre e às vezes a gente se perde. Porque a gente quer tanto aquilo que a gente acha que tudo é o sinal. E não é bem assim. Não é no nosso tempo. E não é nosso tempo. E foi 4 E claro que o nosso coração é enganoso, né? Emoção. Eu queria aquilo. Eu falava, não, mas tem para adotar. Mas não dava certo. E Deus preparou a hora e o momento. Falava que ia ser na primavera. Me honrou num lugar que eu tive muito sofrimento. Porque foi aonde eu enterrei meu pai e minha mãe em 2015, um atrás do outro, questão de meses. E era assim, eu levei 8 horas, mais ou menos, para chegar nessa cidade, uma estrada longa. E ali, essa cidade, eu tinha arrepios de ir, eu não queria ir. Por quê? Porque ali falava de tristeza, porque meu pai e minha mãe eram muito próximos comigo. E aí... eu perdi eles aqui, aquele vazio de perder, não tá, pega avião, chega e não chegar para ver, e quando você chega, você vê que aquilo é real. E já estava encerrando ali um relacionamento, dois relacionamentos, entendeu? Pai e mãe, né? Pai e mãe, eu perdi assim, né? Foi questão de meses, e o bebê também. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Mas eu mantive, por quê? Porque eu sabia que tinha algo lá na frente. E eu tinha que acreditar, não importava quanto tempo, mas ele ia fazer esse milagre. E aí eu fui para casa, eu cheguei no Sul, porque eu fui trabalhar, acabei entrando trabalhar no Sul também. E trabalhei muito, me esforcei, fiz curso, atendi em São Paulo, foquei muito no trabalho. E foi várias coisas acontecendo, vi que a minha família precisava de mim. E eu tinha que ser forte, eu não podia cair. Porque eles perderam o pai e a mãe. E eu sempre... Não é que eu tentei assim... Não é fácil. Como você sabe que já passou, né? Eu fui a caçula, mas eu me sentia mais velha. É um pouco estranho isso.
que eu achava que eu dava conta de tudo. Você resolvia tudo. Eu resolvia Era tudo. E aí... Você era a filha que resolvia tudo. eu achava... A gente acha, né? A gente não é Deus que resolve. Mas aqui tinha mais atitude. Eu achava, eu vou fazer isso, vou fazer... Até hoje. E assim, e Deus mostra, não, deixa às vezes comigo. E aí, eu peguei aquele... Eu cheguei na cidade, eu recebi um livro de uma amiga minha, Bênçãos da Primavera. E meu filho ia vir na primavera a revelação. Deus só confirmando. Só que daí, que Deus fala, gente, confirma. isso se passou 4 anos. Que coisa linda. Viu? Gente, 4 anos. Para você ter a esperança, ainda é 4 anos. Aí... A promessa tem um tempo de espera. Porque o tempo é de Deus, não é nosso. E ele faz perfeito. Aí a minha irmã... Eu recebi aquele livro, Bênçãos da Primavera. Aí eu fui trabalhar e todo um dia chuvoso, muito chuvoso. A minha irmã falou assim, olha, a gente tem que ir na cidade levar um documento para a juíza. E eu falei assim, de novo? Pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho agenda aqui hoje. Deixa eu dormir mais um pouco. Aí Deus falou no meu ouvido, vá. Eita. Vá. Sim. Vai e obedeça. Gente, era chuva que Deus mandava. Era perto, porque eu falei, gente, tudo que foi bênção na minha vida foi meio que caído com chuva, meus queridos. Lígia, é importante que isso que você falou, de ouvir a voz de Deus. É necessário, nós mulheres, o povo de Deus, estarem com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Porque a todo momento Deus fala conosco. Através de sinais, através de... Ele tem as suas maneiras de agir, de trabalhar e de falar conosco. Tem um louvor que até diz que eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Então é necessário que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Senhor. A sensibilidade, a sensibilidade, a intimidade com o Senhor. Porque se você não tivesse com a intimidade no Senhor, sabe, ali, como é que eu digo, em prática, a comunhão com Cristo, que é importante, que faz os nossos ouvidos ficarem sensíveis à voz do Senhor, você não teria vivido a promessa. Com certeza. E eu falei, gente, é na cidade aonde que eu não quero ir? É isso mesmo? E qual era a cidade? Gente, eu amo uma cidade, falar assim, porque eu enterrei meu pai e minha mãe, foi luto, né? Sim. Então é Cachoeira do Sul. Gente, nada contra, né? Assim, Não, claro. Sim, mas assim... É que tinha uma tristeza. Tinha uma cicatriz ali, né? Tinha uma cicatriz que eu não queria porque era muito tempo, era chegar... E aí eu falei, é sério que eu vou ter que ir lá? Aí eu falei, fui. Aí quando eu cheguei lá, foi muito, muito interessante, sabe? Que a pessoa, ela sabe dar a bênção, mas aí chega uma hora que a gente tá cansado, né? Sem paciência. A juíza demorando. Eu falei, é só para entregar um papel, porque eu já tô acostumada a entregar papel. Porque, olha, meu papel foi para lá, foi para cá. Eu tô acostumada a entregar papel. Arquivaram com você. Arquivaram o meu processo de adoção. Eu falei, já tô acostumada, é para entregar o papel. Ela falou assim, dá para esperar um pouquinho? Eu falei para minha irmã foi uma bênção nessa parte, agradeço muito a ela. Aí ela falou assim, calma, né? Aí eu falei, é só para pegar o papel, eu tenho que atender, tá chovendo muito, até eu chegar são 2 horas para outra cidade. Aí ela falou, calma. Aí chegou a juíza, Deus deixou claro pra gente. Esforça-te. Esforça. Mulher, bom ânimo. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Aí eu falei assim. Aí eu falei assim. Ela me chamou. Sabe que quando chega assim, né? A gente tem que tratar uma juíza com todo respeito, né? Tem. Aí ela chegou, e eu assim, né, pra ela. Ela falou: o que eu posso te ajudar? Eu falei: eu quero um filho. Ficou me olhando. Então vamos ver o seu filho. Aí ela ligou e falou assim... impactante. Aí ela falou assim... Falou todo o histórico. E você tá pronta para enfrentar... E, gente, eu fiz isso sozinha. Depois eu chamei o marido. Detalhe. Sozinha, né? Sozinha. Mas depois eu falei... Encontrei o nosso filho. Venha. Nossa, gente, coisa mais linda. Entendeu? E aí ela falou... Ele não vai com ninguém. Se ele te aceitar, é para ser seu. Meu Deus.
É lindo a história. Aí ela falou assim, ele Aquilo, que é muito- seu é seu. Ele não... Quando Deus prepara pra você, é E a pra você. gente, promessa, e a gente né? não escolhe, porque nesse processo todo a gente não vê foto, a gente não vê, é tudo muito sigiloso. Sim. Você vai Há uma querendo- burocracia, né? e Muito. você vai querer ser mãe, independente, Sim. entendeu? Então eu falo muito É do que nisso. vem, Você né? tá Do que pronta para ser mãe. E abrindo parênteses aí, o que você está falando, quantas mães aí, ó, gerando, dão luz a seus filhos e colocam no lixo. É verdade. É verdade. Não dão valor Despreza. àquilo que não tem como um ser humano normal entender esse tipo de atitude. Verdade. Então, há uma frase lá fora que diz: mãe é quem cria. E Deus tem as maneiras dele realizar os nossos sonhos. Se for dele, que levantemos as nossas mãos e glorifiquemos e agradecemos a ele. Não, e com certeza. E foi muito assim. Aí eu tinha aquela coisa, né, de ele não me aceitar. E eu falei para Deus, tudo bem, se ele não me aceitar, não é para ser. Aí eu chegaram assistente, tava todo mundo tenso. E aí, como eu sempre tive um dom com criança, Olha aí. gente, também foi a ajudinha que eu tinha, né? Claro. Já tinha trabalhando em abrigo, então já tinha sido voluntária, então sempre fui apaixonada por crianças. Meu sobrinho só tinha Eu amo preferida. criança também, gente. Eu sou criançona até hoje, então esqueci de Eu crescer. também. Entendeu? Só sem envelhecer na idade. E aí foi... se eu estiver falando muito, me... Pode falar. corta. Pode falar que a gente quer saber. então- Jesus chega logo no milagre. Aí, o que aconteceu foi que eu falei, me mostra o abrigo, peguei na mãozinha dele, ele foi me mostrar. Quando a gente voltou, eu tenho essa foto até Não, hoje. isso, um minutinho, licença. Trouxeram um menino. Sim, encolhidinho, que ele não ia com ninguém, não queria saber. Sim. Já tinha recusado. Conta esse pedacinho pra gente. Ele veio, te viu. Eu olhei pra ele e falei, é meu filho. Ó, testificou. Sentiu, né? No coração você já tinha visto. Não, é ele. É ele. Agora, eu preciso que ele me aceite. E aí, eu falei, aí ele encolhidinho, e aí eu falei assim, quer me mostrar o abrigo? E todo mundo ficou me olhando, psicólogo, assistente. Psicologia infantil. Aí ele meio que já pegou na minha mãozinha, né? Aí foi me mostrando, muito falante, ele é Sempre falante. E bonito. Aí ele falante, aí depois ele veio, quer pipoca? Tinha pipoca na coisa. Aí eu falei, gente, ele tá me oferecendo pipoca. Já é um começo. Bom sinal. Um bom começo. Aí quando a gente voltou, ele sentou no meu colo. Era o olhar mais lindo que eu já vi. Tipo, Que lindo, ele né? falou, você quer ser minha mãe? É a coisa mais linda, gente. ai, A história tá gente. gigante demais. Então, Ele perguntou isso pra Parte você. dele. e eu só precisava ouvir aquilo. A confirmação. Naquele Entendeu? momento nasceu a mãe. E aí, tipo, Tá ali. não tinha como. Eu falei, tá aqui meu milagre. E até hoje, assim, tipo, é um menino de ouro. Coisa Tá linda, né? Você quer ser a minha mãe? Você ser escolhido. O interessante é que você ser amado por uma criança já é inexplicável. Agora imagina você que está aí do outro lado, você querendo sonho de ser mãe. A gente pode até lembrar de Ana. A Ana tinha um sonho de ser mãe. E dentro do assunto que você está relatando para nós, dessa sua experiência, desse relacionamento que marcou a sua vida, que eu creio que foi de superação, porque calma que você ainda vai terminar. A Bíblia diz que Ana, ela tinha o sonho de ser mãe, não é verdade? E ela tinha a Penina também ali do lado dela. A Bíblia não fala sobre o relacionamento dela com Penina. A Bíblia relata que Penina humilhava Ana. Ou seja, havia um relacionamento sim, mas um relacionamento tóxico. Né? Porque existem amizades tóxicas. Então tem que ter cuidado até com quem a gente anda, com quem a gente conta os nossos sonhos, os nossos projetos. E Deus está falando com você do outro lado. Cuidado com quem você conta os seus segredos, os seus sonhos. Conta para Deus. E a Ana, ela era humilhada por Penina. Era um relacionamento tóxico, totalmente de humilhação, porque Penina tinha filhos e Ana não. Mas até o dia que Deus determinou, preparou tudo, como fez com a vida da Liz, e
Deu o quê? Deu Samuel para Ana. Mas voltando ao seu relato, quando ele perguntou, quando você é amado por uma criança, já é lindo, porque eu tenho um sobrinho que ele ama minha Coisa filha, mais só que pura, é ele. Quando uma criança te ama, porque eu já trabalhei muito com criança também, eu já fui professora de infantil, eu amo trabalhar com criança, eu sinto saudade de trabalhar com crianças. Então, assim, quando a criança te abraça, cara, é inexplicável o sentimento que você sente. É puro, Agora, né? chegar uma criança e perguntar pra você, você quer ser a minha mãe? Não há explicação pra isso, é inexplicável. É impactante. Aí vai. E assim, claro, teve uns processos longos. E ele lutou muito para ser o meu filho, porque, gente, o processo de adoção é doloroso, é demorado. Eu fiquei lá tempo, advogados, graças a Deus, me ajudaram. Eu tive bênçãos, pessoas, anjos na minha vida, que eu agradeço até hoje, porque me ajudaram nesse processo. Hoje eu tenho um trabalho que eu quero desenvolver, que é ajudar as pessoas a caminhar nesse processo de adoção, porque é demorado, é muito difícil. Tem gente que fica 5 anos na fila, eu fiquei 1 ano para ter a guarda definitiva. Isso tudo, o Brasil é demorado. E isso tudo é um processo realmente muito doloroso, muito difícil, porque primeiro eu tinha que esperar todo o processo no abrigo, só que ele travou dentro do carro e não saiu. E ele agarrou o carro e não conseguia tirar. E eu sou tímida, gente, mas eu perdi toda a timidez. Mas nisso era Deus confirmando mais e mais. E ele segurou no carro mais. e não tinha quem tirasse. E a assistência, porque a gente foi só para fazer um passeio. E aí a juíza e a assistente social, pelo amor de Deus, ele precisa sair daí, senão a juíza vai ficar. Eu falei, eu vou no fórum, eu vou entrar naquele fórum. Eu cheguei no fórum e eu falei, eu quero a guarda provisória dele. Ela falou, tu tem certeza do que eu quero? Eu falei, eu quero. Viu? Daqui eu não saio. Deus trabalhando já. Então a gente Deus tem que- trabalhando e ela se posicionando. E E a ela gente se posicionando, tendo atitude. Se ela ficasse quietinha, tá bom. Não podemos aceitar. Não, e olha que eu sou uma pessoa que Morar, que eu falo, sou tímida e falo assim, às vezes, tá bom. Mas assim, eu sei que quando eu quero, e tem Deus. E você sabe que foi Deus que E foi Deus, porque assim, direcionamento tem que ter de Deus. muita certeza de você não comprar o que não é a promessa de Deus. Então eu tinha certeza, porque os sinais estavam todos ali. Então eu sabia por que eu estava brigando. Então não haveria mais dúvidas. Então, assim, gente, acredita no milagre. Não é quanto tempo e o relacionamento você se constrói. Falando de relacionamento, voltando assim, a gente fala que gestação e tudo, com 5, 6 anos, porque foi com 6 anos. O relacionamento da gente foi construído. Aleluia. E com muito amor. O relacionamento vai sendo construído. E foi, olha, tanto relacionamento com Qualquer relacionamento. qualquer relacionamento, com Deus, é tudo, é no dia a dia, é no esforço, tem ali momentos ruins, tem momentos bons, então a gente vai construindo, são laços, como eu nunca vou me esquecer dos laços. E isso ficou... Criando laços. Criando laços. Isso vai ficar pra minha vida. Vou estar velhinha, acho que eu vou estar falando disso. Então, Porque na realidade sempre existiu. Isso Quando sempre... você conhece uma pessoa, você está criando um laço com a pessoa. Então, e assim, eu acho que a gente criou um relacionamento aqui. A gente está criando um relacionamento Verdade. na igreja. Então, eu agradeço. E a principal base é o amor. E é o amor, e a gente aqui, cada um do seu jeitinho, cada um da sua amiguez, cada um é do seu abraço, cada um... E eles, assim, são acolhedores, uns pais pra gente, mas não são muito novos pra ser pais, então, mas assim, são a nossa coluna. Vão ser a voz, né? Vão ser a voz, mas são a coluna, a nossa base. E eu tô agradecida por aprender a cada momento com vocês. Então, Liz, você quer dizer que esse relacionamento que você criou, que realmente todo relacionamento é construído. Quando uma mãe tá grávida... Eu já ouvi vários relatos de várias mulheres, inclusive eu. O amor não nasce de cara. Ele vai se criando, aos pouquinhos, vai crescendo aquele relacionamento, sabe? Vai, né? Não é assim, tô grávida, tô amando.
o É um bebê processo. não é um processo que você vai criando relacionamento com uma pessoa, com a Adoro a Sandra, que ela é minha amiga aqui, de um relacionamento. E a gente é um sempre fala relacionamento de amizade. de amizade. Então. E é um processo, a gente fala sempre, ela fala pra mim, não, mas a gente tá no processo. E eu aprendi muito com a igreja agora, que a Então. gente tá no processo. Então você define aqui pra gente que você teve uma experiência de uma conquista de um relacionamento. Mãe e filho, Mãe e filho, é. não é? Foi uma conquista de relacionamento. E hoje, falo que aprendi muito a me relacionar com todos. Vai aprender muito mais. Ao meu redor. Porque hoje a gente precisa um dos outros, a gente precisa de relacionamento. É um relacionamento de união, porque a fé é o amor, ela move, ela une, e isso a igreja, ela é a nossa coluna, a nossa base de relacionamento. Amém. Coisa de história linda, né? Lindo. Muito linda, assim que Deus faz, gente. Eu quero que cada mulher que está aqui nesta mesa tenha uma experiência para contar, para nos contar sobre experiência, troca de experiências. Eu quero perguntar, fala aqui, pastora Márcia Moisés. Ela é professora, fonoaudióloga e musicista. Sim. Prazer estar aqui conosco. Seja bem-vinda. E nós estamos aqui também com a expectativa de ouvir a sua experiência. São várias experiências que nós temos de relacionamentos, mas nós precisamos priorizar um relacionamento que mais nos feriu, nos moldou, nos machucou, mas foi a maior superação das nossas vidas. Fala para nós. É uma satisfação muito grande estar aqui, participando dessa mesa, com essas mulheres abençoadas. E é uma grande honra por ser convidada para estar aqui e falar de um tema tão importante. É verdade. Esse amor de Deus para conosco é muito grande. E graças ao nosso Deus que hoje nós podemos estar aqui falando dos seus milagres, relatando o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele ainda fará. Esse é o Deus que nós servimos. É verdade. Né? Um Deus ao qual nós podemos nos relacionar, podemos falar com Ele, conversar com Ele. E Ele está atento a nos ouvir. Tive uma experiência muito difícil há 3 anos atrás, porque quando nós nos sentimos rejeitados, a coisa pior de um ser humano é quando ele se sente rejeitado. Mas, naquele momento muito difícil, o Senhor falava ao meu coração, eu estou com você. Amém. Maravilhoso. É o grande amor de Deus. Eu estou com você, eu estou atento ao que você está sentindo. Fala comigo. Aleluia. Fala comigo. Então foi um momento que eu me entreguei mais, que eu senti Foi se tornando mais íntima de Deus, né? exatamente. E quanto maior a dor, maior é a aproximação nossa com Deus. Essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Como já foi falado aqui. O primeiro relacionamento foi o homem com Deus. Um homem com Deus. Homem com Deus. Logo após, Deus viu que o homem não poderia viver só, aí trouxe a mulher, né? Verdade. Formou a mulher. Mas o primeiro relacionamento é Deus conosco. É verdade. E foi com Adão, né? Deus conversava com Adão. Você vê que esse diálogo que nós precisamos ter a cada dia, falar com Deus, né? Apresentarmos a Ele como Ele um ser que está atento a nos ouvir. É verdade. Então, nessa dificuldade que eu tive, interessante que Deus falava, não falta a minha presença na tua vida. Amém. Então, em qualquer situação que nós viemos a passar, viver, nós temos que ter essa convicção que Deus está conosco. E nós precisamos manter esse relacionamento. Independe da Eu preciso circunstância, né? sentir Deus. E para eu sentir Deus, eu preciso conversar com Ele. Se eu não conversar com Deus, se eu não rasgar o meu coração, como é que eu vou ter intimidade e como é que eu posso dizer que eu tenho relacionamento? Ele quer nos ouvir,
mas eu preciso falar com Ele. Então, eu acho muito interessante, em qualquer situação da nossa vida, nós precisamos acreditar que Deus está sempre pronto a nos ouvir. E será que nós estamos prontos sempre a conversar com Ele? Será que nós, durante a nossa vida, o nosso dia a dia, porque são tantas tarefas, não é? São tantos compromissos. E será que nós paramos para falar com Deus? E essa intimidade, esse relacionamento, É essencial, né? ele é essencial. Prioridade. É fundamental. É fundamental. É prioridade. Então é E, isso. pastora, eu creio que todos nós, acho que o nosso primeiro relacionamento é com o Senhor mesmo. É com o Senhor. Claro, com a nossa mãe. Sim. Claro. Mas o primeiro é o Senhor. E o interessante é que Deus fala sobre isso. E hoje em dia, nós temos vivido muitas coisas em relação a relacionamentos, famílias destruídas, relacionamentos fracassados. Eu creio que algumas aqui também, de uma geração que, por exemplo, essa xícara aqui quebrava, a gente comprava uma cola para colar. Hoje quebrou, jogou fora. Virou descartável, né? Virou descartável, não é verdade? Exatamente. E vale a pena você lutar pela sua família, dependendo do seu relacionamento. Se for uma amizade, já me traiu, aquela palavra, perdão. Perdão liberta. Exatamente. Né? Então, eu creio que cada experiência que nós temos, nós firmamos ainda mais o relacionamento com o nosso Senhor. Exatamente. Não é verdade? O perdão, como você falou, Deus não nos perdoa? Nos perdoa. Nos Todo perdoa. dia. E se a Todo gente instante não tiver Deus relacionamento perdoa. com Deus, dificilmente nós vamos conseguir nos relacionar com outras pessoas. Porque a verdade. falta de perdão impede com que a gente alcance muitas coisas. verdade. Se isola, traz depressão e outras coisas mais. Temos que perdoar. Culpa, Temos que raiva, perdoar. medo. Como é que a gente quer verdade. ter o perdão de Deus? Temos que Temos que perdoar. perdoar. Verdade? Não é? Lindo, lindo Então, a mesmo. gente precisa, sim, ter esse contato, guardar o contato, igual diz no hino 77 da harpa cristã. Com o Salvador. Exatamente. Nós precisamos guardar esse contato. E esse contato como? Orando. Estando na presença dele. Amém. Buscando a presença Amém, dele amém, todo amém. instante. Não é? Porque Deus muda os quadros, Deus muda a nossa história, esse Ele cenário. escreve nova história. Ele muda o cenário. Né? Agora, em qualquer situação, é necessário essa intimidade. Amém. Porque você não vai ouvir Não os sinais, você não vai ouvir a voz de Deus se você se você não tem intimidade, como a pastora falou. verdade. Né? Você um tem que estar relacionamento. E essa disposta a semana- ter esse Eu relacionamento. até falei ontem no culto, Tem que querer. Tem que querer. essa semana, na segunda-feira, Deus falou assim comigo. Ele me chamou de amiga. Ai, que lindo. Amiga. Falei, Jesus, que Amiga honra. de Deus. Amiga. Falei, Jesus, que honra. É. E nós temos que ser amigos de Deus. Honrada por Deus. Honrada por Nós Deus. somos honrados por Deus. Nós somos Por isso estamos princesas de aqui. Deus. Não, é Deus que nos justifica isso. Não é? Então, que nós possamos estar assim, com essa atenção, com essa nossa vida na presença dele, buscando sempre a oração, Sim. que é o elo. Amém. Né? Eu acredito, pastora, também que nós nos relacionando com o Senhor, nosso Deus, Deus nos dá aquele discernimento espiritual de saber se algum tipo de relacionamento é ou não é da vontade dele para nossas vidas. É verdade. Em relação a namoro, a noivado, a amigos, a tudo. Se nós temos uma intimidade com o Senhor, ok? Estamos nos relacionando com Deus, tá? Na intimidade, no quarto, com sinceridade, fidelidade, santificação, com certeza os demais relacionamentos serão prósperos. Claro que vão chegar os processos, relacionamentos e relacionamentos, mas você vai ter o discernimento do Espírito para falar, ei,
Cuidado, ei, vai devagar. Vai devagar. Ei, blinda seu coração. Exatamente. Vigia aí. Isso. Sabe? Gente, isso é o fundamental, Espírito porque, Santo né, acendendo você- aqui dentro de É nós. verdade. Não é Às vezes verdade? você pega um relacionamento ruim por Então que conta disso. você fique aí realmente. Como é que está seu relacionamento com Deus? Ai, eu tô desanimada. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a tua vida agora aí. Que Jesus. você entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e volte a se relacionar com Deus. Que com certeza as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. É verdade. Ok? Amém? Estamos aqui com a nossa pastora Luísa, Maria Luísa, bióloga. Pastora, fala pra gente aí o que a senhora tem para falar para nós aqui a respeito de relacionamento ou relacionamentos. O que a senhora tem de experiência, algo que te tocou, algo que a senhora queira aconselhar ou falar. Mas assim, a senhora tem alguma experiência, algum relacionamento que te prejudicou, ou relacionamento que te ajudou? Em breves palavras, assim, o que a senhora pode falar para nós aqui, compartilhamos essas experiências suas? Boa noite, a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de eu estar aqui, primeiramente, aos Amém. pastores, né, que eu conheci, sou membro da igreja. Estamos ali Que para igreja, somar da Serva Church, né? Assembleia de Deus, Sim. a qual Deus havia falado há muitos anos, queria me colocar numa assembleia. Meu Deus. Eu venho de Batista Renovada, Oh, né? E relutei muito para estar numa assembleia. E Deus falou que ia me levar para uma assembleia. Mas por quê? Por causa dos mistérios que Deus tem na minha vida, né? O que vem a ser o relacionamento? Relacionamento, gente, significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos, propósitos. E para isso tem que ter confiança, você tem que estar despojada, querer conhecer a pessoa. E Deus não força nada a ninguém. Deus é altamente educado. Mas tem que ter um querer, como já foi falado aqui pelas minhas amigas. Nós, graças a Deus, a igreja é uma bênção, a gente está na mesma comunhão, trabalhamos na igreja ativamente. E se a gente não quiser, Deus não força nada a ninguém. é verdade. E eu tive uma experiência muito séria. Em 2003, eu sofri um gravíssimo acidente de carro. A pastora Márcia é minha amiga de muitos anos. Somos da área da saúde. Trabalhei em hospitais, em clínicas, né? E nós sabemos o que nós somos. Nós não somos nada sem a misericórdia de Deus. É verdade. Que hoje você está bem, amanhã você está com problema de saúde, né? Estou profetizando bênçãos nessa hora para todo mundo aqui. Mas Deus, Ele quer um relacionamento pessoal, individual comigo e com você. É isso que eu quero deixar nesse meu pequeno testemunho, mas muito profundo. E nesse acidente de carro eu não tive culpa, estava minha mãe, que hoje é falecida, meus pais. Foi no primeiro cebolão do Barra Shopping, não tinha ninguém. E resumindo, veio um carro a toda e nessa brincadeira eu fui parar no Lourenço Jorge. No Lourenço Jorge fiquei 5 dias no Rio Mar. Eu quebrei nessa brincadeira 5 costelas. Quebrei o ombro esquerdo, quebrei o dedo, abri metade da cabeça. Eu tenho 17 pontos na minha cabeça do lado esquerdo. E, na época, meu primo era diretor de hospital, meus amigos, minha outra prima também. Estava todo mundo em congresso, todo mundo viajando fora do Brasil. E Deus falou comigo, eu vou mostrar para você o que é viver na minha dependência. Foi muito difícil, irmãos, porque parou a minha vida. Eu trabalhava, eu estudava, fazia teologia, depois retornei ao curso de teologia, porque Deus mandou eu fazer. E obediência eu fiz, mas parou a minha vida. Foram anos de fisioterapia, anos de dores. Eu tinha que usar touca no inverno, porque eu sentia dores horrorosas. E foi um processo muito difícil. Aí eu vi que tudo parou. Mas nesse processo a senhora estava se relacionando com Deus. Sim. Aí o que houve? É isso que eu quero chegar. Deus dá chance pra gente, tá? E Deus tinha um chamado comigo muito sério no campo dos mistérios. Eu via coisas, Deus me emprestou alguns dons de visão revelação, não de profecia, mas visão revelação. E eu não entregava o que eu via. E Deus sempre falava. Eu entrava nos cultos e Deus usava sempre os profetas. Irmãos, não fale daquilo que você não conhece, do que você não sabe. Exatamente. Há uma responsabilidade nos instrumentos Sem conhecimento em cima de dos causa, instrumentos né? de Deus. Deus chama uns para pregar, outros para orar, outros para entregar.
E eu não entregava, porque eu era tímida. Parece mentira. Eu era tímida. A senhora era, né? Isso mesmo. Agora É. o senhor tirou. Não é. Até isso Deus viu. Porque eu tenho uma amiga, Lena, Marilena Latini, tenho que falar que o nome dela, uma senhora de 80 anos. Eu louvo a Deus pelos instrumentos que Deus botou no meu caminho, que ela me doutrinou, me disciplinou. E o que eu quero passar para vocês? Eu fiquei toda quebrada numa cama. E nesses dias que eu fiquei no CTI, eu fiquei 5 dias lá dentro, eu tive uma visão muito linda, gente. Eu acordei com um poder muito grande, o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar isso aqui. Eu acordei com um poder muito grande e vi um ser enorme, alto, todo em fogo. Por isso que eu digo, não fale daquilo que você não conhece. Eu tenho muito cuidado, irmãos. Eu também. Somos mulheres cultas, temos diplomas, temos tudo. Aqui ninguém alia nada. Amém, irmãos? Mas temos que falar. Não falar do que não conhece. Não é. conhece. E aquele varão, quando eu vi aquele varão, até uma irmã falou que talvez fosse Jesus. Eu não sei se foi Jesus, foi o anjo de grande porte, pequeno porte. Eu não estou aqui para inventar coisas, mas eu sei que veio da parte de Deus. E toda igreja que eu ia, eu toda quebrada, olha, eu estou falando isso porque o Espírito Santo de Deus foi uma ordenança que eu recebi. Quando eu passei por isso tudo, eu voltei à minha ex-igreja, na Batista, da Tijuca, Nova Peniel, pastor Adriano, que hoje é falecido. Trabalhávamos lá com os dons. Chegando ali, quando fui dar o testemunho, Deus levanta uma senhora, uma profetisa, ela vem até mim e fala assim, aonde você for colocar a planta dos seus pés, você vai ter que dar esse testemunho, que isso é para levantar o povo de Deus, a igreja do Senhor que precisa ouvir isso. Gente, diante de Deus, eu vou com a Bíblia para pregar, sei que o Senhor fala no meu ouvido. Não é para você pregar, você vai dar o testemunho. Então, todos na Barra, no Recreio, tiveram acesso ao meu testemunho, porque foi ordenança de Deus. E eu aprendi, eu preciso passar isso para vocês, agora, a ouvir a voz de Deus. Não é fácil, muitos não entendem, muitos criticam a gente. Ah, mas ela está vendo o quê? Ela está fazendo o quê? Irmãos, o mundo espiritual, ele é tão vivo, poderoso, quanto o mundo secular. Eu sempre aviso as pessoas que caminham comigo. Não fala daquilo que você não conhece. Porque Deus cobra, Deus é amor, mas Ele cobra. E para a glória de Deus, Deus usou os profetas. Eu tenho uma irmã, minha irmã Lídia, né, que também caminha junto com a gente, e ela foi pedindo oração para todo mundo. Depois eu fui nos lugares. É importante a gente ser grata a Deus e aos irmãos que Deus coloca no seu caminho, sim, entendeu? Você tem que agradecer, irmãos. Aí você vai se relacionando. Gratidão, entendeu? É um relacionamento que você tem que ter. Eu tenho que ter amor. Até porque Deus entendeu? coloca pessoas no seu caminho para te ajudar, para te abraçar, para te acolher. Sim. Não é verdade? De repente, Satanás até tenta. Tentou, se foi um trabalho que fizeram para me matar, né? Tem gente que não acredita, mas é bom você acreditar nas coisas que você não vê, você não sabe. E se você ficar assim, isso não existe, aí Deus não pode falar. Porque como Deus vai falar com uma pessoa que ela está cheia de si, você precisa se esvaziar de si para que Deus possa entrar e falar. Entendeu? E eu aí, a partir desse acidente, eu mudei. Eu sou hoje uma nova Maria Luísa. O que Deus manda eu falar, eu falo, irmãos. Eu entro em escritório, em mansão, em barraca. Eu falo o que Deus manda, porque eu sei de onde Ele me tirou. De um CTI toda quebrada. E essa é a fúria do diabo. Mas quanto mais furioso, mais poderoso é o nosso Deus. Amém. E eu digo a você, eu chorava porque eu não podia dirigir. Eu fiquei muito tempo sem poder ir para a igreja. Eu amo estar na casa de Deus. Você precisa ter compromisso com Deus. Relacionamento, você tem que estar junto, você tem que procurar. Deus não está Ele está em todo lugar, mas o habitat, onde Ele habita com presença, é na casa dele. E hoje, irmãos, quando eu vou à casa, eu vou feliz, porque eu sei o que é você querer ir para a casa de Deus e você não conseguia. Porque eu não tinha como ir, toda quebrada, cheia de dor. E Deus me deu um grande livramento. Muito grande livramento. Ninguém falou para mim, mas a minha prima foi me visitar depois que ela chegou aí das Europes, onde ela estava, e ela falou, Luísa, você era para estar morta. Porque uma das costelas, ela estava entre o pulmão e entre o coração. E não sei quantos milímetros... Se atingiu o outro, eu tinha morte fatal ali na hora. Eu não estou querendo assustar ninguém, mas eu quero que você entenda que você precisa correr para os braços de Deus. Que você tem que se relacionar com Deus. É posição, entendeu? Se lance, se jogue. Que Deus, irmãos, Ele quer se revelar ao homem. O prazer de Deus é se revelar ao homem. Mas parte da gente, Ele já fez tudo aí pra gente.
entendeu? E é necessário. Então, esse acidente, ele mudou a minha vida espiritual e a minha vida secular. Amém. Onde ele falou que ia Amém. me dar autoridade, ele me deu. Para quê? Para fazer a obra de Deus. Então, hoje Glória a eu Deus. trabalho segundo o querer de Deus pela experiência que eu tive, entendeu? Glória a Deus. Nós temos uma responsabilidade. É verdade. Não é Amém. só eu. Todos que Deus chama, Ele chama com um objetivo. Amém. Ele quer usar nossas vidas para quê? Para a glória dele e para a derrota do diabo. Você pensa que o diabo não existe? Existe porque eu vejo. Quando eu evangelizo na rua, as pessoas me perguntam, não acredito não, você vê? real. Aí eu entro mesmo, irmãos, eu Interessante vejo que mesmo. antigamente Eu vejo. eram mensagens É isso que eu queria subliminares, passar. agora está explícito. Tá Não, claro. agora Tá bem é claro. muito real. Quem tinha dúvida, não é Mundo possível. espiritual. Está desligado realmente do céu. Não é verdade, pastor Luiz? Isso, é isso que eu tô falando para vocês. Para não perder mais tempo, se relacione rápido. Sai dessa casa, sai dessa cama que você está pensando que só fica deprimida, sai daí e vai para a igreja mais perto, lá eu não entendo nada, fica lá dentro, eu não entendia tudo, irmãos. Deus usava os profetas na marcha na minha frente, eu não entendia. Mas eu sempre tive uma coisa, quebrantamento e humildade. Eu só falava assim, Deus é tu, então trabalha, sem entender nada. Hoje eu entendo os mistérios, sei o que Deus faz, porque a gente tem que crescer e amadurecer espiritualmente. Porque Deus quer te enviar em todos os lugares para fazer a Amém. diferença. Amém, irmãos? Amém. Hoje eu entro no hospital, entro onde Ele manda, mas hoje eu falo o que eu vejo. Porque eu entendi o que Deus quer comigo. Então Amém. não demore mais para você não atrasar a sua vida. É verdade. Porque com Deus é assim. Enquanto eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. Não dê ouvidos a ninguém. Dê ouvido à voz do Senhor, porque Ele vai dizer para você o que Ele quer contigo. Se Ele mandou tu pregar, prega. Se Ele mandou tu orar, ore. Se Ele mandou tu entregar os mistérios, irmãos, é coisa de doido. Até na rua a gente entrega. Mas é Amém, Deus. Amém? Esse é o relacionamento que Deus quer ter, não é só comigo, com a pastora Márcia, com ela, com a pastora, não com ela, com todos nós, com todas nós. O Senhor está mandando eu falar isso aqui. Se levante. Desperte, enquanto há tempo. Amém. E corra para a casa de Deus, para a presença de Deus. Ah, mas eu tenho que ir para a igreja. Tem sim, Glória sabe a por que Deus. você tem que ir? Tem. Porque é lá que você vai conhecer a palavra de Deus, é lá que você vai conhecer o povo de Deus e grude com quem é espiritual. Amém. Amém? Amém. Então recebam da parte de Deus essa Amém. grande experiência que eu tive na minha Glória a vida. Deus. Amém? Deus Coisa abençoe linda. vocês todos. É assim, gente, A que o paz. Senhor vai fazendo nas nossas vidas. E nada, É, aqui está a última a falar, que é a psicóloga Sandra. Psicóloga, ouve todo mundo, ouve muitas Ela ouviu pessoas, todo mundo. vários tipos de relacionamentos. É verdade. Em poucas palavras, Sandra, nós precisamos ouvir de você, tá? Sobre a definição de relacionamento, assim, embora a pastora Maria Luísa já tenha comentado aqui, você como serva de Deus, porque nós estamos aqui aconselhando, trocando experiências, mas à luz da palavra de Deus, mulheres Verdade. empoderadas no Senhor, não é verdade? Certo. Que não somos isentas de enfrentarmos os processos que Deus permite em nossas vidas. Não, às vezes os processos são maiores até, Então, né? o que você, como psicóloga, serva de Deus, tem para nos dizer em pouco tempo? Vou ser breve, gente. É sempre assim. Mas Eu vou falar rapidinho. você que esse mundão que está aí desse jeito, até dentro das igrejas, relacionamentos, irmão que não se relaciona com o outro, irmão que qualquer coisa não quer mais se relacionar com outro irmão, cheio de com qualquer motivo não quer se relacionar, pessoas que se relacionam com pessoas erradas aí e ficam muitas pessoas frustradas porque Verdade. não estão com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, porque é o primeiro relacionamento que nós conversamos aqui é realmente com o Senhor, não é? Porque o primeiro relacionamento que nós temos é com Deus. Eu creio que os relacionamentos que tem que acontecer de Deus vão acontecer. Aqueles que não estiverem nos planos do Senhor, o Senhor vai Não jogar por acontece. terra. Concordo. Então, você como psicóloga e serva de Deus, o que você pode falar para nós sobre relacionamentos? Nós somos mulheres honradas. Nesse nosso podcast são mulheres honradas. À luz da palavra e como psicóloga, como profissional e serva do Senhor, o que você pode nos aconselhar e nos dizer a respeito, falar sobre relacionamentos?
Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Prazer. Junto com alegria a estar minha aqui. igreja, que eu amo, e que foi um lugar que eu busquei tanto, pedi tanto a Deus, e Amém. encontrei esse Amém. lugar, finalmente, Senhor, depois de muitos anos e Glória muita a Deus. batalha. Glória a Deus! Só tá metade já. Então, assim, é um lugar especial. Convido a todos que puderem conhecer. Vocês vão se encantar, porque é maravilhoso. Antes de mais nada, eu acho que o mais importante dizer é que todo e qualquer relacionamento é construído. Tem aquela história lá da sementinha, Psicóloga falando. que você tá? vai regando Psicóloga. e vai regando, e é isso. A gente tem que se retroalimentar, né? Eu uso como exemplo a minha amiga aqui, que já estamos juntas há 12 anos, e a gente... Já deu pra perceber aqui o relacionamento. Gente, até o nome, dá pra perceber Elisandra que e relacionamento. Sandra, até o nome. A gente já É, tem um não, relacionamento e é assim. muito assim engraçado, pastora, porque assim, até a luta, o processo é o mesmo. Oh, meu Deus. A gente passa está dos processos. vivendo o mesmo processo, que no caso é financeiro. Então, estamos aqui, ó. Relacionamento homogêneo. E aí eu falo para ela, amiga, estamos no processo, segura que vai. Mas todo relacionamento, você tem que ter, antes de mais nada, a vontade, o desejo, o compromisso com o relacionamento, né? E assim, o meu relacionamento maior e melhor na minha vida é o meu relacionamento com Deus. Nossa, Né? coisa em comum entre nós aqui. E eu não podia falar de outro relacionamento que não fosse esse, né? Com esse espaço que eu tive aqui agora. O meu relacionamento com Deus começou aos 10 anos de idade. Eu não sabia, eu vim de uma família completamente disfuncional. Minha mãe era do mundo, meu pai era do candomblé e minha avó era católica ferrenha, que dizia que eu ia queimar no mármore do inferno todo o tempo. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. A caminhada não foi fácil, né? Eu conheci Deus num momento muito difícil. Eu tive uma passagem na infância com um tio meu, vocês podem deduzir o que aconteceu, não vou ficar Sim, entrando muito forte. né? Muito difícil. E aí eu fui falar com a minha mãe, e minha mãe falou, isso é mentira. Se falar de novo, vai levar uma surra. E minha mãe saía e me deixava com meu tio. Depois dessa conversa, Deus falou para mim assim, filha, e eu não conhecia Deus, né? Era tudo que chegava de Deus para mim era tudo meio confuso, né? Porque não tinha um direcionamento. E aí Deus falava assim para mim, quando meu tio estava para chegar, levanta, vai para o banheiro, lava o banheiro, fecha a porta e você só sai quando seu pai chegar. Quando você escutar a voz do seu pai. E assim foi feito. E todas as vezes... E o meu banheiro era o banheiro mais limpo da Penha, porque eu lavava. Meu pai, né, meu pai chegava em casa e falava, filha, de novo lavando o banheiro? Eu falava, pai, lavar o banheiro é a melhor coisa do mundo. E assim, o meu relacionamento com Deus, a cada dia, só aumenta. Amém. E eu posso dizer assim, com certeza, de caso mesmo, eu estou viva por conta dele. Porque o inimigo tem uma sede muito grande na minha vida, desde... Foram muitas as idas à cirurgia, eu tenho mais de 15 cirurgias, sendo que a pior delas foram as 2 do cérebro, que eu tive 2 aneurismas, que foi um milagre, porque Deus... eu estava com meu ex-marido na 4ª internação dele, nós nos internamos por 137 dias de um ano. E na 4ª internação eu falei, doutor Calil, foi lá no Sírio-Libanês, eu falei, eu não estou bem. Ele falou, tá internada, interna também. E aí lá eu descobri que eu tinha um aneurisma cerebral. E aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa, eu recebi o relato lá do aneurisma, eu fui conversando com Deus, aí falei, Senhor, tem alguma coisa estranha, alguma coisa esquisita. E aí, nessa época, eu tinha um motorista, por quê? Porque 137 dias internada, eu tinha 2 filhas, alguém tinha que levar para a escola, para curso, para isso, para aquilo outro, né? E aí ele falou, dona Sandra, vamos procurar um outro médico? E Deus usou a boca desse indivíduo para falar, vai lá. E aí eu cheguei e consegui, que foi um milagre, falei com o doutor Paulo Niemeyer, liguei para a secretária, para falar com o doutor Paulo só daqui a 3 meses. Eu falei, olha, eu acabei de vir no Sírio-Libanês, eu estou muito mal, eu estou me sentindo mal. Ela virou e falou, vou falar com ele. Aí ela voltou e falou, ele vai te atender agora, vem para cá. Um milagre de Deus, gente, isso é um milagre de Deus. Quando eu cheguei lá com o meu examezinho debaixo do braço, ele olhou para mim e falou, a imagem é péssima,
se for o que eu acho, você pode morrer em 15 dias ou menos. Aí ele falou, vai para ressonância. Aí nisso ele já ligou para o meu esposo. Quando eu já saía, ele já estava lá, o meu esposo, e o médico falou, interna, agora morre, porque não tem o que fazer. Era um aneurisma muito pequenininho, mas era muito disfuncional, tinha muitas pontas, e ele podia estourar a qualquer momento. E aí o médico falou a seguinte frase para mim, gente, isso é Deus operando o tempo inteiro. Você é um milagre. As pessoas que chegam para mim, chegam depois que o aneurisma já estourou. Você veio, é o primeiro caso que eu estou trabalhando com um aneurisma que eu vou poder trabalhar sem estar estourado. Porque se estourar, você morre. E aí, na ressonância, a gente acabou descobrindo que não era um aneurisma, eram 2. Um aqui e o outro aqui. E, né, como tudo, e como eu disse, o inimigo tem uma sede na minha vida. E o que aconteceu? Marcamos a cirurgia, 15 dias para a cirurgia daquele dia, para o plano de saúde, para chegar o material, porque era liga de titânio, clipar e tudo mais. E nesse inteirinho, com 7 dias, do dia que eu fui no Dr. Paulo, eu entro no hospital com um apêndice supurado. Meu Deus. E aí ligam para o meu esposo, ele chega, ele liga para o médico e fala, ela está com o apêndice supurado, o que eu faço? Ele falou, se ela morrer da cabeça, ela vai morrer do apêndice, então ela vai operar o apêndice. Aí ligou para o médico estava vindo de São Paulo, veio e operou. Então, assim, na minha vida, o tempo inteiro é uma luta e principalmente a questão da saúde, né? E, assim, o que eu agradeço mais... Aqui a obra é muito grande. Eu falo isso pra ela. O que eu agradeço muito a Deus mesmo, com 18 anos, eu tive o relato do médico, que eu cheguei fui parar no hospital com 2... Você foi desenganada? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu estou aqui porque Deus quer. Eu tive tamanho de 2 laranjas na minha barriga. Com 18 anos, eu abri a barriga, fiz uma cesárea e disseram que eu nunca ia ter a minha filha, as minhas filhas. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito deprimida. Perdi 3 números de roupa, fiquei muito triste. E aí eu falei, o homem diz que eu não posso ter filhos, mas quem sabe é Deus. E daquele dia em diante, eu falei todos os dias, Senhor, eu não vou ser feliz sem a minha Mariana e sem a minha Gabriela. E eu dizia, Mariana vai ter olhos castanhos, cabelo cacheado, que ela briga comigo muito, porque ela fala, poxa, mãe, a minha irmã tem cabelo liso e eu tenho que fazer Nossa, tem algo botox. semelhante que eu pedi a Deus, eu pedi a filhas com cabelo cacheadinhos. Eu E acho elas lindo. Hoje, eu também, mas elas reclamaram muito A comigo. minha mãe fez isso, tá? Eu não gostei não também. Viu? Aí a Mari fala, poxa, mãe, mas no cabelo você pecou. Eu falei, mas filha, mas você veio. Então, assim, eu tenho só que agradecer a esse Deus que eu sirvo, que é o mesmo Deus de Davi, de Abraão. É o mesmo Deus de lá, Amém. do começo, que é um Deus que me livra e me guarda o tempo inteiro, não Glória só a a Deus. mim, como as minhas filhas, e que é esse Deus que eu tenho 2 Amém. características muito fortes na minha vida. Uma, eu sou obediente a Deus, e a outra, eu tenho uma fé indeterminada, Mulher de oração, gente. E assim, eu vou te falar, sabe, no dia de hoje, não sei o que você está passando do lado daí, eu não sei o que Deus quer que chegue para você de informação, mas não importa a circunstância, se ele estiver no barco com você, vai dar certo, porque Deus muda cenários, levanta as pessoas e cria situações, abre portas e fecha a hora que ele quer. Sim. Então, na hora que ele der ordem aos anjos dele a seu respeito, tudo vai mudar. Então, é nisso que eu creio, é assim que eu me sinto Até porque forte. nós precisamos viver novos ciclos. Exato. E Deus sempre vai ter um vinho novo para odre novo. E precisamos isso. desapegar de certas coisas, Eu creio. ok? Para que novas coisas que Deus tem para fazer, que Deus sempre tem coisas novas para realizar em nossas vidas, precisamos deixar o passado para trás e desapegar. Bom, gente, infelizmente já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso aqui podcast Honradas. É uma honra estar com todas vocês aqui. Maravilhoso. Obrigada Amém. pela presença de cada uma de vocês. Que você possa compartilhar para suas amigas, sua família, para os amigos. Serve para os homens também. E nós somos honrados porque nós servimos a um Deus que é vivo e poderoso. Maravilhoso, todo E tempo, o homem tempo da todo. fama.
mas Deus honra. É. Honra a É. nossa fé. É e vai honrar a verdade. sua fé. Que você não pare de caminhar. Vá à igreja. Faça a obra do Senhor. Não ouça conselho dos Verdade. ímpios. Que você possa estar atento com seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Porque cada mulher que falou aqui, com certeza já viveu um relacionamento tóxico, abusivo, Com certeza. de emoção. É. Ou seja, mas o teu relacionamento com Deus tem que estar em dia. Se relacione com o Senhor, porque pode ter a certeza que esse processo é para te fortalecer. E o que Com você certeza. pensa que veio para te destruir, para te matar, veio para fortalecer a tua fé e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Eu creio. Beijos, graça e paz.